In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos, caríssimos, no sábado da última semana depois de Pentecostes. Amanhã mudamos o ano litúrgico, hein? Então, celebramos São Silvestre. Ele teve essa experiência extrema quando viu, afinal, no que se torna o homem, viu aquele cadáver apodrecido. Então, aquilo foi um choque tremendo para ele e se converteu. Se fala que, sim, nós conhecemos a menopausa feminina, né? A menopausa feminina, que é algo mais físico, né? Mas o homem também tem uma que nós chamamos andropausa, e é mais espiritual. O homem não é tanto físico quanto espiritual. Uma experiência extrema que ele faz diante de um acontecimento grave, gravíssimo, né? seja da morte, seja de ser colocado diante de uma situação tremenda. Mas eu não quero falar sobre... Eu tenho todo um discurso sobre a andropausa para orientar os homens, né? Mas, enfim, eu queria me centrar justamente nessa experiência forte que cada ser humano pode fazer, também as mulheres, né? E com aquilo aproveitar para dar uma guinada na vida. Pode ser uma guinada boa, pode ser uma guinada ruim também, hein? Não precisa ser necessariamente uma guinada ruim, boa. E não precisa ser também uma experiência trágica. Tem aqueles que fizeram uma experiência mística forte. Às vezes, ao entrar dentro da igreja, diante do Santíssimo Sacramento, levaram aquele choque de realidade, vou dizer assim, choque de realidade suprema, porque Deus é a realidade suprema. Levaram aquele choque de realidade suprema e desde então tem belos santos na igreja que fizeram essa experiência, exatamente essa que descrevo. E desde então, antes ateus, agora voltados plenamente para Deus. Às vezes essa experiência se faz diante de um homem santo, né? Tem quem fez isso, por exemplo, diante de São Tucura de Ars, e assim vai. Na verdade, nós estamos, sim, já estamos. Estaremos cada vez mais diante de da mais tremenda, da mais grandiosa experiência que a humanidade jamais passou. Que nós chamamos de o grande castigo. Estamos diante, já percebemos os seus alvores. A história da humanidade fez experiências assim tremendas, grandes, chocantes. Por exemplo, quando dá graves crises de fome, de seca, quando dá graves crises de guerra, os povos, a humanidade chega a fazer experiências assim grandiosas. Nem sempre dirige-se para o bem depois. Pode se dirigir também para o mal, acirrar-se no mal. E então, sim, diria que o Brasil está diante de um momento destes. Um momento decisivo. É agora que a nação toda inteira, como um povo, poderia, diante desse momento de suprema necessidade, de extrema urgência, de aguda decisão a ser tomada, digo como o povo inteiro, como o povo todo, pode verdadeiramente se perder, continuar alienando-se
com o futebol, com os seus vícios. Pode se alienar, mas pode também ficar um pé firme num desejo de bem para toda a nação, e lutar por isso, e encaminhar a nação para aquilo, né? Para o bem, valores realmente católicos, para o bem da nação, não para o mal, para o bem da nação, para a direção do mundo. Não digo que o Brasil sozinho, mas o Brasil com certeza se encontra num momento histórico em que ele pode ser uma grande e bela direção para o mundo inteiro. Dirigir o mundo, não para o mal onde ele está sendo dirigido, mas para o bem. É o momento que nós estamos vivendo. A humanidade inteira viverá um momento assim. Pense, por exemplo, no aviso. Pensem naquele último enfrentamento que virá sobre todos, todas as crises de fome, de frio, todos os extremos que passará a humanidade no grande castigo, todos os extremos levará a humanidade a um momento de decidir-se radicalmente, tomar uma decisão radical. Oxalá seja a favor de Deus. Que alguns cairão é da liberdade do homem. Não podemos deixar de considerar essa hipótese de alguns caírem, né? E em vez de aproveitar esse momento extremo da existência da história da humanidade, se voltarem para o inimigo. Estão fazendo isso. O fato é que estão fazendo isso. Quantos estão gozando, alegres e contentíssimos, porque percebem pelos sinais todos que nós estamos vivendo. E eles um pouco mais, porque já tem ligação com Lúcifer, acham que esse é o momento da sua vitória e se voltam para o demônio, para Lúcifer mesmo. Então, mas o que nós esperamos é que a humanidade inteira, colocada diante de uma experiência extrema, como aquela que estamos passando e passaremos em breve, decida-se por Deus. Mas decida-se fortemente, santamente, radicalmente. Decida-se por Deus. Teremos a chance, teremos a oportunidade. É hora de prepararmos, de tomarmos consciência. Vamos passar por esta experiência. Já estamos, de alguma forma, pré-libando esta experiência. Já estamos pré-libando. Normalmente aqui no Brasil, mas em tantos lugares, já estamos pré-libando. No mundo inteiro já estamos pré-libando isto. Virá um momento em que cada um de nós, todos nós, em conjunto, juntos, seremos colocados diante desta possibilidade, desta opção. Voltemo-nos, então, decidida, radical, santamente para Deus. Voltemo-nos para Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.